Então vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos sobre mais uma identidade. Então a gente vai agora estudar a seguinte identidade vetorial. O Laplaciano de 1 sobre a distância entre o ponto de fonte e o ponto de observação vai ser igual a menos 4π delta de Dirac de R menos R', ou seja, que troca R por R' ou R' por R numa integração. Então a gente quer mostrar essa identidade. Bom, além de mostrar essa identidade eu escrevo quando eu tenho aqui o ponto, uma origem aqui, que não é o ponto de fonte. E aí eu tenho aqui o ponto de observação. E eu tenho o vetor distância, né? Que é justamente o R menos o R'. Só que eu posso ter o quê? Eu posso fazer coincidir aqui o ponto de fonte com a origem. Se eu faço coincidir, aqui já está no, né? Então aqui o R já é o próprio Rzinho. Então nesse caso eu poderia escrever Laplaciano de 1 sobre R é igual a menos 4π delta de Dirac, né? De R. Ok? Então, eu posso escrever dessa forma aí. Tem essas duas maneiras de escrever, né? Então, a maneira mais geral, né? E essa maneira aqui que é mais geral. E esse caso particular que é quando o ponto de fonte coincide com a origem dos eixos. Ok. Como é que eu vou fazer essa dedução? Então vamos partir do seguinte. Eu vou partir desse Laplaciano aqui, ó. Laplaciano de 1 sobre módulo de R menos R'. E a gente vai desenvolver isso daqui. Bom, a gente viu que isso daí pode ser, obviamente que isso pode ser escrito, quem é o Laplaciano? É o divergente do gradiente. Então ele é o divergente do gradiente, né? O Laplaciano é o divergente do gradiente. Então posso escrever assim. Bom, isso significa então que se eu integrar o Laplaciano, vou ficar toda vez escrevendo tudo, vou aproveitar e copiar, né? Senão a gente não termina hoje. Ok. Agora eu vou integrar isso aqui. Então a gente integra isso aqui. Vou integrar aqui no R', né? E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Integrar num volumezinho nessa posição aqui, né? Um volumezinho infinitesimal aqui no ponto de fonte. E onde é que eu estou integrando? Bom, se eu pegar isso daqui, ó, para a gente entender onde é que eu vou fazer essa integral. Então eu vou escolher aqui uma certa região, um certo volume, né? E esse volume, ele
é limitado, tem um certo volume limitado por um certo... pensa que um sólido, né? Pode ser um sólido imaginário aqui, né? De volume V e com uma superfície S. De tal maneira que o S é a fronteira do volume V. Então, eu vou fazer essa integral nesse volume, né? Somando todos os volumezinhos infinitesimais aqui, né? Vou somar todos os volumezinhos. Então aqui eu tenho uma caixazinha, né? Com um volumezinho infinitesimal. D3 R'. Ok. E aí, só que daqui eu posso usar o teorema da divergência. O teorema da divergência diz que, em vez de fazer uma integral de volume do divergente, eu posso fazer uma integral de superfície fechada, onde a superfície é a superfície que delimita esse volume V do gradiente. Ok? Então a gente conclui. Então a gente estava aqui, né? Então a gente conclui que, na verdade, essa integral aqui dá isso aqui. Só que nós vimos no vídeo passado que o gradiente de 1 sobre módulo de R menos R' é igual a menos R menos R' sobre o módulo de R menos R'. Além disso, nós vimos em vídeos anteriores que ds é o elemento de área numa superfície aqui, né? Então tem aqui a superfície, tem um certo elemento de área ds. E esse elemento de área ds, ele é o ângulo sólido vezes o r quadrado, r, né? Ok? Para ser mais... bom, é isso que a gente tem, né? Só que isso aqui é o quê? Isso daqui, vou deixar r quadrado vezes o r chapéu. Isso aqui a gente viu que, na verdade, era r quadrado, vetor r sobre rzão. Isso, na verdade, era r, sim. Logo, o ds era isso daqui, vezes o módulo de r menos r', vezes r menos r'.
E aí a gente vai ter... Opa, desculpa. Integral de superfície, né? Tá vendo se vocês estavam prestando atenção, vocês não falaram nada aí, ó. Ele leva até o final assim. Então, para ter uma divergência, né? Integral de superfície, ds. Ok. Então, isso aqui eu posso calcular agora, substituindo lá. Então, vamos pegar isso daqui, copiar de novo. Ok. Essa parte aqui a gente já calculou. Então, vou apagar. A gente calculou, vale isso aqui, ó. E faz o produto escalar com ds. Ok? E aí, obviamente, que eu tenho aqui um produto escalar, né? Então, eu tenho uma integral de superfície, e aí eu tenho o ângulo sólido, eu tenho que esse módulo aqui vai cortar, né? Ok, isso aqui tem um erro de novo, né? A fórmula, fiz errado aqui, a fórmula, o gradiente disso aqui, quando for 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, vai dar 3 embaixo, né? Tá, desculpa aí, aqui é 3, esqueci esse 3. Então aqui é 3. Ok, então aqui na verdade era 3 antes. Vou colocar aqui. Então vai ficar 2. Vai ser 2 agora. Então vai ficar esse produto desse com esse, que vai dar o módulo ao quadrado, né? Então vai dar R menos R' ao quadrado sobre R menos R' ao quadrado. Ok? Só que na verdade, agora que eu vi até o menos aqui, eu esqueci, né? Ok. Então faltou o menos ali. Ah, tá aqui o menos. Eu esqueci, foi de passar para cá o menos, né? Então aqui é menos. E aqui agora sim vai cortar, né? Então isso aqui vai ser menos a integral do ângulo sólido na superfície toda. A gente viu que é o ângulo sólido total, que é igual a 4π. Então vai dar menos 4π. Então a gente chega na conclusão que isso daqui é igual a menos 4π, que é a mesma coisa que menos 4π integral de volume do delta, integral de volume, né?
do delta de Dirac, né? Ok. Então, então a gente chega nessa conclusão aqui, né? E aí, comparando as duas coisas, é fácil de concluir que isso daqui tem que ser igual a isso daqui tem que ser igual a isso daqui, né? Então isso implica que o Laplaciano de 1 sobre R menos R' é igual a menos 4π delta de R menos R'. Ok? Extremamente simples, né? Isso aí é uma coisa que consegue ensinar para uma criança, né? Consegue aprender isso aí tranquilo. Ok. Então, extremamente simples. Então, vamos lá. E agora vamos para a solução da equação de Poisson. Então, a equação de Poisson é uma equação, qualquer equação que tem essa característica aqui. É o Laplaciano de uma função escalar é igual a outra função escalar. Então, a gente chama isso de equação de Poisson. Ela também poderia ser escrita vetorial, né? Porque, repara bem, se essa equação aqui é válida, então, obviamente que eu posso fazer 3 cópias disso aqui, né? Uma cópia eu posso chamar de componente X. A outra cópia eu posso chamar de componente Y. E a outra cópia eu posso chamar de componente Z. E aí, a primeira cópia, a primeira função, eu multiplico por X chapéu. A segunda eu multiplico por Y chapéu. A terceira eu multiplico por Z chapéu. E aí somo tudo. Quando eu somar tudo, eu vou ter Laplaciano de F, né? Porque o Laplaciano é um operador linear, ou seja, o Laplaciano da soma é a soma dos Laplacianos, então ele pode ser tirado para fora, e aqui resta o vetor. F de x, x chapéu, F de y chapéu, F de z, z chapéu. E aqui é a mesma coisa, né? Quando eu somar, isso aqui é o H de R. Então significa que a equação, se ela vale para o caso escalar, ela também vale para o caso vetorial. É muito fácil generalizar. É só pegar cada componente escalar, multiplica pelos versores, soma tudo, e aí eu tenho a forma vetorial. Ok? Então, você tem a equação de Poisson para um escalar, ou você pode ter a equação de Poisson aqui, no caso vetorial. Ok, eu vou resolver para a equação escalar, mas é facilmente generalizável para o caso vetorial, aí você faz o vetorial. Mas é a mesma coisa, é tudo análogo. É só fazer para componente x, para componente y, para componente z, multiplica a componente x pelo versor x,
a componente y pelo vetor y, a componente z pelo vetor z, soma tudo e você tem o caso vetorial. Então eu não vou fazer o caso vetorial, vou fazer só o caso escalar. Então a equação de Poisson, ela vai dizer que o laplaciano de uma função escalar é igual a uma função escalar. Só que uma função escalar, né? Uma função escalar sempre pode ser escrita como que a integral, essa integral aqui, ó, isso não é verdade? Porque o que o delta faz? O delta mata todas as posições, né, dentro do somatório, deixando só aquele, olha, onde eu troco o linha pelo outro. Então a variável de integração é essa aqui. Eu vou trocar essa variável de integração, eu pego esse valor aqui, substituo na função e jogo ele para fora, né? Então, quer dizer que esse valor que está aqui, linha, eu vou trocar, né? Eu troco pelo R aqui, ó, e jogo esse resultado lá fora. É isso que a gente aprendeu, que faz o delta de Dirac, né? Ele mata todo mundo dentro do somatório e deixa só aquele termo lá. Então vai dar H de R. O que é verdade, então H de R igual a H de R. Então eu posso escrever essa expressão como sendo que o laplaciano de f de R é igual a integral em R' de H, né, no ponto de fonte, delta de Dirac, R menos R'. Ok, mas nós acabamos de ver essa fórmula aqui, ó, que eu vou copiar aqui. Eu vou pegar vou escrever ela ao contrário. Vou jogar isso aqui agora no primeiro membro. Vou deixar isso aqui para o segundo membro. Só que esse menos eu posso passar aqui para frente, trocar de lado. Além disso, esse 4π eu posso passar dividindo para o outro lado. Então aqui vai dar menos 1 sobre 4π. E aí eu posso pegar esse resultado e substituir aqui. Então a gente vai ter, então, o laplaciano de f r igual a integral de H R'. No lugar do delta de Dirac, eu vou colocar menos 4π. Eu já posso jogar aqui para fora da integral, né? Então fica menos 1 sobre 4π, na verdade, né? E aqui o laplaciano de 1 sobre módulo de R menos R'. Ok? E a gente tem o seguinte, ó, esse cara aqui, ó, ele é função só de XYZ, então as derivadas são com relação a XYZ. Então ele vai enxergar isso aqui como se fosse constante, né? Então ele pode ir para fora, né, dessa integral. A variável dele não é a variável dessa integral. Né? Então eu posso dizer o seguinte, como possui apenas derivadas em x, y e z, ele
tá assim, enxerga x', y' e z' como constantes, né? Logo, ele pode ir para fora aqui. Então, eu posso escrever isso como sendo Laplaciano de f é igual a menos 1 sobre 4π. Na verdade, eu posso colocar esse Laplaciano já bem para fora mesmo, né? Laplaciano de menos 1 sobre 4π integral R' HR'. E aqui embaixo sobra o que? Módulo GR menos R'. Ok. Opa, aqui é o Laplaciano, né? Certo? Bom, então, resultado final, isso implica que, comparando, né? Então, isso aqui deve ser igual a isso aqui. Então, eu vou ter que o F de R é igual a menos 1 sobre 4π integral em R' de H ok. Ou seja, isso daí é a solução da equação de Poisson, né? Então, a gente percebe que a gente partiu de onde? A gente partiu dessa equação aqui e a solução dela é aquilo lá. Resumindo, posso dizer o seguinte, né? Então, se eu tenho essa é a solução da equação de Poisson Laplaciano de f igual a h de r, né? Laplaciano de uma função escalar é igual a função escalar. Como eu falei, não vou fazer mais vídeos muito longos, então a gente vai parar por aqui. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. E é isso, né? E aí, obviamente, que eu posso, se eu tiver e a solução, só para fechar, né? E a solução de, se eu tiver Laplaciano de, digamos, f de r igual a h de r, qual é a solução? Tem que ser isso aqui. Eu vou ter que, vai dar uma dessa aqui para cada componente. Vai dar uma dessa para x, uma para y e uma para z. Aí eu multiplico pelos versores e somo tudo. Então aqui, ou seja, essa solução, ela vale, tanto faz se a função as funções são escalares ou se as funções são funções vetoriais. A solução da equação de Poisson sempre é essa aí, né? Menos 1 sobre 4π integral de volume de H sobre R menos R'. E é isso aí. Então no próximo vídeo a gente continua.